Faz 60 dias que eu estou na guerra. Entrei na missão com tudo. Estou muito apaixonado. Fiz minha revisão de vidas e não tenho dúvida de que quero o propósito de Deus para mim. Mas o que está acontecendo com os meus pais? Não entendo por que eles não apoiam a minha decisão. Eles me proibiram de ir na arena hoje. Eles disseram que é tudo fogo de palha. Eu faria qualquer coisa para estar na arena hoje. Será que eles não entendem que o propósito é maior que eu? O que eu sei é que não posso parar. Eu sei que não é sobre eles. Vou buscar em Deus. Tá decidido. Eu vou vencer essa guerra. Muito boa noite, Arena! Glória a Deus! Que negócio é esse? Nós estamos em guerra. Estamos na segunda palavra dessa nova série, né? O qual o tema é Guerra é Guerra. E o tema da nossa palavra hoje é carne e sangue. Nós vamos entender um pouco mais, né, de como guerrear, de como vencer, não só guerrear, né, mas de guerrear para vencer as nossas guerras. Hoje nós vamos entender um pouco, né, quem são os nossos inimigos. Vamos estar conversando sobre isso. Muitos pensam, né, que a partir do momento que aceita Jesus, né, que faz parte do corpo de Cristo, né, que não vão ter mais problemas, né, que vão ter uma vida de paz. E a palavra de Deus nos garante, né, uma paz que excede entendimento. E essa paz que excede entendimento quer dizer que mesmo em meio à guerra, né, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à tribulação, acima de toda e qualquer coisa, né, quando nós estamos em Cristo, nós temos sim essa paz que excede entendimento. Paz que excede entendimento para guerrear e para vencer guerra. Meio contraditório, né? Uma paz em meio à guerra. E é essa paz, né, que o Senhor nos fala nessa palavra. Amém? Mas essa paz não nos impede, né, ou não, né, nos deixa fora da guerra. Quando nós entramos, né, quando nós conhecemos Jesus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos a certeza da vitória. Nós temos a garantia da vitória. Mas essa garantia de vitória é para todos aqueles, né, que lutarem. É para todos aqueles, né, que não se renderem. É para todos aqueles que assumirem, né, a guerra, que tomarem as armas certas, que nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa noite, né? E para aqueles que não são desertores, para aqueles que não desistem. Amém? Quantos aqui são mais que vencedores? Amém. Quantos aqui declaram que vão avançar, que não vão fugir da guerra? Glória a Deus. Aí já é o primeiro passo, né, para obter conquista, para obter vitória sobre as guerras. Amém? Eu sei que muitos pensam dessa forma, né, que estão em Cristo, nova criatura, não vivem mais, né, luta, não passam mais por dificuldade. Muitos vêm para a igreja com essa mentalidade. Às vezes vem em guerra, às vezes vem diante de um conflito, de uma necessidade, né, e se deparam,
né, com uma guerra e se deparam com dificuldades em outras áreas, ou até mesmo, sabe, não esperam o tempo de Deus, né, e se dão por vencido diante das suas guerras e saem frustrados, né, saem decepcionados, começam a declarar que, eu fui na igreja, eu fiz tanto tempo de campanha, né, eu servi esse Deus por tanto tempo, e eu passei tantas lutas, eu passei tantas dificuldades, eu não sei se só eu, né, ou se mais alguém aqui já ouviu pessoas falar assim, fiquei na igreja um tempão e passei tanta dificuldade. Pessoas que não entendem. Mas a palavra de Deus nunca nos enganou. Jesus Cristo nunca nos enganou. Nós sempre falamos aqui, né, e declaramos, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas ele nos diz, tenha bom ânimo, né? Não seja um desertor, não seja um desistente, porque eu venci e vocês vencerão também. Os que desistem, né, não há possibilidade, né, na desistência de vencer. Os que se rendem se tornam escravos. E não é porque Deus falhou na sua palavra. É porque muitas vezes nós jogamos a toalha, nós desistimos de lutar. E essa é a única forma de sermos vencidos quando estamos em Deus. Amém? Eu quero ler com vocês, né, lá em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8 nos diz assim, ó. Vou ler com vocês, anotem aí. Diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Eu quero convidar vocês agora, vocês que querem receber de Deus discernimento, graça, sabedoria, para não ser um desertor, né, para não ser um desistente, para não ser vencido, para realmente tomar posse da vitória qual o Senhor nos garante na sua palavra. Estenda suas mãos para cá. Abra o seu coração, busque agora de Deus, ouvir dele, busque agora de Deus resposta através dessa palavra para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, eu te dou graça, Pai. Eu louvo e exalto o teu nome, pela tua palavra que é a verdade, pela tua palavra a qual não há engano, a qual, Senhor Deus, sabe, em todo tempo, o Senhor tem sido verdadeiro, tem sido claro conosco. Mesmo quando nos diz que nós passaríamos por aflição. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite tu possas falar aos nossos corações, tu possa trazer compreensão, entendimento e mais do que isso, aprendizado, Senhor, para todos aqueles que anseiam aprender de ti, que anseiam, Senhor Deus, permanecer e ser mais que vencedores nas suas guerras. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou liberdade ao teu Santo Espírito para falar comigo e para falar através de mim. E assim alcançar o coração da tua igreja nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós já falamos que a palavra nos adverte, que Jesus nos adverte, né, que nós teríamos aflições. E aqui em 1 Pedro nos ensina que nós precisamos ser sóbrios, que nós precisamos vigiar. E diz que nós temos um inimigo. Isso confirma uma guerra, né? Se há um inimigo, há uma guerra, há luta, não é? E a palavra de Deus já começa aqui dizendo, né, que nós devemos ser sóbrios. Não dá para a gente ficar por aí distraído, né, embriagado, né? Em demência. Nós precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, muitos não gostam que fale esse nome, né? Muitos nem acreditam, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o diabo, o inimigo de vocês, é o nosso inimigo, anda ao derredor como um leão. Ele anda rugindo, procurando a quem possa devorar. E como que nós vencemos essa guerra, né? Já sabemos que há um inimigo. Já sabemos que o nosso inimigo é real, né? Pastora, olha, eu não acredito nisso. Eu acho que se a gente não acredita, se a gente não põe nossa fé, nossa expectativa nisso, eu não acredito no diabo, eu não acredito no inferno. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso não depende de você crer ou não.
Em Deus, nós precisamos crer. Para o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Mas eu quero te dizer que para o agir do diabo, para o agir do inimigo nas nossas vidas, não é preciso ter fé. Ele age na má fé mesmo. Ele age, sabe, por oportunidade. Ele é um oportunista. E nós vamos ouvir mais sobre ele nessa noite. Sabe por quê? Porque uma estratégia de guerra, a qual nós vamos ver aqui, criada por um homem aí, né, um filósofo, né, estrategista de guerra, ele diz que nós precisamos conhecer, né, os nossos inimigos. Nós precisamos conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas nós também precisamos conhecer os nossos inimigos. Uma vez que você não acredita, você não vai se revestir da armadura de Deus. Você não vai estar sóbrio, você não vai estar vigilante. E aí isso aí é um prato cheio, não é? Para o inimigo agir. Como eu falei, para que ele haja, ele não depende da sua fé. Ele age na má fé. Nós precisamos de fé para crer quando o Senhor nos diz que nós precisamos ser sóbrios, que nós precisamos ser vigilantes, que existe sim, né, uma ação maligna, que existe sim uma maldade, que existe sim, sabe, algo mal nos rondando, tentando nos tragar, tentando nos devorar, tentando nos destruir. Mas calma, não é para que nós venhamos nos apavorar. Não é para que a gente viva assombrado, né? Viva com síndrome do pânico, nada disso. É para que nós, nessa noite, nós vamos aprender a enfrentar, a lutar e vencer. Porque a palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo. E o que acontece quando nós resistimos? Ele foge de nós. É isso que a palavra de Deus nos garante. Então você precisa sim crer na palavra de Deus. E você precisa ser sóbrio, estar vigilante e resistir. A palavra de Deus nos conta a história, né, de um casal muito conhecido para crente, não crente, quem lê a palavra, quem não lê, alguma vez já ouviu falar, né, sobre Adão e Eva. Muitos fazem comédia, brincam com isso, né, acham que é só uma anedota. Mas eu creio que é real, né? Porque eu tenho fé, sim, eu creio na palavra de Deus, né? E sei que é real para mim. E o que aconteceu? Ela não foi sóbria, ela não foi vigilante, né? E ela simplesmente não teve cuidado, né? Cobiçou, né? Algo que ela já sabia que não era para ser cobiçado, deu oportunidade para o inimigo entrar, ser tentada, né? E o pior, foi tentada e não resistiu. Brincou com fogo, né? Brincou com fogo. Nós sabemos que nós estamos em guerra. Desde que nascemos, vivemos em constante guerra. É uma guerra pela sobrevivência, não é? Em todas as áreas e sentidos, né? Tanto física como espiritual. Mas nós não podemos ficar brincando, né? Na linha de fogo, não sei se é assim que fala, né? Na linha de fogo. Né? Você não pode estar diante de uma guerra, né, e achar que isso é uma brincadeira. Você não pode estar diante do seu inimigo, diante da tentação, diante do perigo, né, totalmente desarmado, displicente, sabe, sem prudência. Isso é coisa de pessoas tolas, né, pessoas sem juízo. Isso aí é alguém que realmente quer ir para a frente de batalha para morrer. Nós vivemos em constante guerra. Deus não quer que sejamos derrotados. Por isso, Ele nos ensina através da sua palavra. Qual a conduta correta para vencermos nossos inimigos nas batalhas? Todos os meios para enfrentarmos nossos adversários e sairmos campeões, Deus coloca à nossa disposição. Nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos, sabe, fugir da batalha. Nós só precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, sabe, sobre nós mesmos, sobre as nossas fraquezas. Nós temos fraquezas e temos pontos assim diferentes uns dos outros, né? Tem áreas que para mim é tranquilo, que eu consigo passar numa boa, né? E talvez a área que para mim seja fácil, para você seja algo difícil e assim vice-versa. Tem áreas na minha vida,
que pode parecer bobeira para você ou para todos os outros que estão aqui, né? Mas é uma área ao qual eu sou sensível. E a palavra de Deus nos ensina a estarmos atentos, a estarmos vigilantes, a conhecer as nossas limitações e buscar o quê? Eu vou ficar igual a Eva, vou ali conversar, vou ali olhar aquele fruto, vou ali admirar, vou ali questionar, será que é verdade mesmo esse negócio aí que Deus falou, ou que Adão falou, que Deus falou, né? Enfim, né? Ficou ali de frente à linha de tiro, né? Totalmente despreparada. E assim foi vencida, né? Foi atacada. E é exatamente isso que nós não podemos fazer, né? Nós precisamos fazer justamente o contrário. Entender quais são as nossas limitações, as nossas fraquezas e buscar nos fortalecermos nessas áreas. Qual é a sua fraqueza? Quais são as suas limitações? Quais as áreas da sua vida, né, que você se sente tentado, né, que você sabe que o inimigo, né, facilmente te derrotaria se você fosse igual a Eva, fosse ali dar uma conversa para ele, fosse ter um papinho com ele? Qual a área da sua vida? Você precisa estar preparado. Nenhum exército vencedor envia soldados para uma guerra sem antes instruí-los e capacitá-los. Qualquer um que entra numa batalha despreparado já preparou a sua própria derrota. Olha que sério isso. Se você entra numa batalha despreparado, você já está preparado para a derrota. Você está sendo preparada nesta arena para vencer. O nosso arena de hoje é para isso, né? É para te preparar. Né? Primeiro, para você acreditar e entender, sim, que você está numa guerra. É uma guerra constante. Mas que você não precisa ser refém dela. Que você pode a cada dia vencer as suas batalhas diárias. Que Deus já te fez, né, para ser mais que vencedor. Ele não te lançou na guerra, né, não te lançou nesse mundo, nessa batalha, né, para ser um derrotado, para ser um perdedor, para ser alguém vencido. No seu DNA, né, Deus já colocou, né, a porção de vencedor. Amém? Deus nos alerta que a nossa luta não é contra pessoas. Presta atenção nisso. Não é contra a carne, nem contra sangue. Isso significa que o território da conquista não é o território natural. Nossa batalha é espiritual. De fato, lutamos contra Satanás e contra os seus demônios. Portanto, é guerra espiritual que veremos e que venceremos. Precisamos estar bem preparados e armados, equipados para o combate. Amém? A palavra de Deus lá em Efésios 6, a partir do verso 11, do 11 ao 13, ele nos diz que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra a cilada do diabo. Pois a luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois que tivermos feito tudo. Amém? Muitas vivem aí lutando, né? Lutando contra as pessoas, né? Lutando contra a forma das pessoas pensar e contra a forma das pessoas agir. O Senhor tem nos ensinado que nós precisamos ir de encontro às pessoas com amor, com graça, com sabedoria. A nossa luta é contra o inimigo. É com ele que nós não precisamos conversar, é com ele que nós não precisamos entrar em acordo. Eu sei que também é muito dito, muitas vezes até por muitos cristãos, né? Quem sabe, não por muitos de nós, né? Dizendo, as coisas mudaram. Né? As coisas não são bem assim. Nós precisamos nos adequar, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos ter acordo entre nós, né, e o diabo. Não pode haver acordo, não pode haver concordância. O mundo mudou,
Muita coisa mudou, a mentalidade das pessoas mudou, mas eu quero te dizer que o nosso inimigo não mudou. E mais do que isso, o nosso Deus é o mesmo até os dias de hoje. Amém? E outra coisa, a palavra de Deus também não mudou. Nós não podemos mudar nenhum ponto, nenhuma vírgula sequer. Nem o tio pode ser alterado do que a palavra de Deus nos diz. Então nós precisamos sim ser vigilantes, porque nós estamos em guerra. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre 3 pontos fundamentais. Eu já comecei falando com vocês, né, que nós precisamos conhecer os nossos inimigos e conhecer a nós mesmos. Falei que tem pessoas que, não gosto de falar esse nome, eu não gosto de falar sobre isso, eu acho que eu preciso só conhecer a Deus. Não, nós precisamos, é estratégia de guerra, conhecer os seus inimigos. Por quê? Porque quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós sabemos as áreas que ele atua, a forma que ele atua, isso nos prepara melhor para a guerra. Quando nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, né? Muitas das vezes, como as pessoas diziam, né? Nós somos pegos de calça curta, nós somos pegos despreparados, somos pegos desarmados. Mas quando nós conhecemos o nosso inimigo, ele não consegue se passar por ovelhinha, né? Nós conseguimos identificar, né, que ali, por detrás daquela capa de ovelha, há um lobo, né, tentando nos tragar. O nome do filósofo que eu falei, né, que nos diz que nós precisamos ter estratégia, que nós precisamos conhecer a nós mesmos e conhecer o nosso inimigo, é Sun Tzu, se eu estou pronunciando bem esse nome. Suntzu. Ele era um estrategista de guerra, um filósofo. E ele disse, né, que quando nós, né, não nos conhecemos e não conhecemos o nosso inimigo, é 100% de chance de você entrar numa guerra e perder totalmente, perder os 100%. Quando nós nos conhecemos, mas nós não conhecemos o nosso inimigo, é 50% de chance de você perder essa guerra. Ou de você perder, né? Se você tem um exército de 100 homens, 50% você já vai perder. Porque apesar de você se conhecer, você não conhecia o seu inimigo. Você não soube como se armar, se proteger, né? Você não soube como atacar. E isso te leva à derrota. E para você ser totalmente abatido, ter um exército. Perdão, eu comecei errado. Vamos lá, vou ler com vocês Efésios 6, 13 a 17. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a firme,
cingindo-se com o cinto da verdade, assim, vestindo firme, cingindo-se com o cinto da verdade, assim, vestindo firme, cingindo-se com o cinto da verdade, assim, vestindo firme, cingindo. Precisamos saber quem Deus é, saber quem nós somos em Deus, saber quem são os nossos inimigos e saber com quais armas nós devemos lutar. Nós precisamos lutar com as armas de Deus. Nós precisamos lutar com o conhecimento da palavra. Nós precisamos lutar como Jesus lutou, né? Com oração, com jejum, com a nossa vida no altar. Amém? Só assim obteremos vitória contra o inimigo, contra a serpente, contra aquele que foi capaz de enganar 1/3 dos anjos que estavam ali diante de Deus. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, última passagem que eu vou ler com vocês, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repete comigo, gente. Destruir fortalezas. Fortalezas, amém. Destruirmos argumentos e toda pretensão e todo pensamento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então nós precisamos levar a nossa mente cativa à palavra, a obedecer a palavra de Deus. Se nós mudamos a nossa mente, se nós estamos com a nossa mente cativa, não há sofisma, não há paradigma, não há arma nesse mundo que o inimigo possa usar contra as nossas vidas. Se nós estivermos como Jesus, né? A palavra de Deus diz que a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Não é isso que a Bíblia diz? E por que o diabo ele veio cheio de argumentos, né, usando a palavra, mas Jesus ele estava cheio da palavra. O coração de Jesus estava cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. E quando o inimigo tentou, usando argumentos fortes, né, distorcendo, usando a palavra de Deus, né, de forma inadequada, Jesus estava com o coração cheio, né, e ele pôde falar, ele pôde declarar a palavra da vitória. A palavra, né, que nos leva a vencer toda fortaleza, né, todo sofisma, destruir todo pensamento contrário. A palavra que levou a vitória a Jesus é a mesma palavra que hoje, né, garante a minha vitória e a sua vitória. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos na nossa conclusão. Quero pedir que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Não seja um covarde. Fala para o seu irmão. Diz para ele, diz com força, não seja um covarde. Não seja um desertor. A sua vitória está garantida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aprenda a usar as armas e vença em nome de Jesus. Aprenda a lutar, decida vencer. Seja homem levado pelo sangue do Cordeiro ou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu falei da questão de cada um, né, sabe quais são as suas fraquezas. Eu quero que, se você não conhece, ou se você não se conhece, ou se você se julga forte e capaz em todas as áreas, que você ore agora, que você possa abrir o seu coração, que você possa ser humilde diante de Deus. Peça para o Espírito Santo, sabe, trazer sobre a sua mente, trazer no seu coração, trazendo a graça, o entendimento, para que você possa se ver, para que você possa reconhecer as suas fragilidades, seus lados mais sensíveis, que você possa buscar agora em Deus, sabe, força, resiliência, sabe, capacidade para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então peça a ele agora, apresenta para Deus, sabe, as suas fraquezas, as suas limitações, as áreas, né, que são sensíveis, que diante da guerra que você tem vivido, sabe, o inimigo tem, sabe, te atingido nessa área.
Nessa área da sua vida você tem sido constantemente, sabe, bombardeado. É como aquele dedinho da topada, né? Que quando está ferido, toda vez a gente bate no mesmo lugar. Assim o inimigo tem feito, né? Tem te bombardeado, tem atacado na área onde é o seu limite. Peço, Senhor, agora que te dê graça, que te fortaleça. Começa a orar agora, pedindo a Deus, sabe, graça e sabedoria para ser vigilante, para estar atento, para não estar como alguém, sabe, embriagado, alguém, sabe, débil, alguém em demência, alguém que já se julga, sabe, vencedor, ou alguém que se julga, sabe, que não é imortal ou que é imbatível. No seu braço, na sua força. Nós somos imortais, nós somos imbatíveis, nós somos mais que vencedores, debaixo da potente mão do Senhor. Quando nós estamos em aliança com a palavra, quando nós estamos em obediência com a palavra, quando nós estamos vivendo debaixo do sangue do Cordeiro, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, quando nós nos alimentamos do corpo de Cristo, que nos sustenta, que nos fortalece. Se você sabe, está de frente para a batalha, totalmente desprovido das armas celestiais, totalmente desprovido, sabe, de condições para vencer. Se você tem se sentido derrotado, se você nesse momento está sem força para se colocar de pé, para continuar a lutar, clama agora pelo Senhor dos Exércitos. Clama agora pelo Deus que te renova, que tem o poder de te fortalecer, que tem o poder, sabe, de vir, de curar as feridas, de te cingir os lombos. Não se deixe enganar pela mentira, mas se revista da verdade. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a sua igreja. Nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, como, Senhor Deus, soldados, Pai. Como alguém, Senhor Deus, que não, sabe, não desertou, como alguém que permanece, Senhor Deus, à frente de batalha. Mas entendemos, Pai, que estamos debaixo da Tua graça e da Tua proteção, que necessitamos, Senhor Deus, dos Teus cuidados. Por isso, fortalece agora os feridos, sustenta, Senhor Deus, os abatidos, renova a força, Senhor Deus, do cansado, em nome de Jesus, e reveste, Senhor Deus, o Seu exército, Pai, de conhecimento, de graça, de unção, de munição, Pai, para romper e vencer, Pai, a todos os Seus inimigos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.